e a todas que estão assistindo. Eu sou o Wagner e juntamente aqui com meus colegas Romero e Vitor, a gente está aqui para realizar o trabalho de entrevista ao egresso da disciplina de Introdução à Engenharia de Controle e Automação, um trabalho que foi proposto pela entidade estudantil da Alumni. O nosso entrevistado será o Amadeu Plácido Neto, que ingressou na UFSC em 2010, no curso de Engenharia de Controle e Automação, e se formou em 2016, mesmo ano no qual ele iniciou o seu mestrado, né, com um projeto de pesquisa na empresa que ele também realizou seu projeto de fim de curso, a Bosch Rexroth, e finalizou seu mestrado em 2018, seguindo na empresa como um engenheiro full-time. Hoje, ele é engenheiro de software líder na empresa em Copenhague, na Dinamarca. Bom, feitas as apresentações, olá, Amadeu, tudo certo? Obrigado mais uma vez. Obrigado mais uma vez pela disponibilidade, né, em cooperar com a gente nesse trabalho. E eu tenho certeza que todo o seu relato, toda a sua experiência será muito proveitoso para aqueles que irão assistir, principalmente aqueles que estão iniciando. E antes de passar a palavra para você, dar primeiro alô aí para a galera, queria já deixar a nossa primeira pergunta da entrevista, que é: quando e por que você escolheu o curso de controle e automação? Olha, cara, eu comecei a pensar no curso superior ali na minha segunda fase, que até então eu nem ia muito bem na segunda fase, na segunda série do ensino médio, que até aí eu não ia muito bem assim na escola, era mais ou menos. E aí eu lembro que meus pais me botaram para trabalhar, eu estava trabalhando numa loja de materiais elétricos, estava de caixa assim, e aqueles dias eram muito maçantes, um atrás do outro, e eu ficava pensando, não, mas não é isso que eu quero para minha vida. E aí foi um pouco contato com uma realidade assim fora da escola que eu comecei a pensar. E eu gostava de fazer muitas coisas. Eu gosto muito de música. Vem aqui atrás, eu ainda gosto de música. Gostava muito de biologia na escola, tinha um interesse por biologia. E eu também gostava muito eu gostava de fazer desenhos, gostava de montar Lego, de fazer ideias, assim, robozinho, essas coisas, assim, quando eu era criança. E aí, nesses interesses aí, conversando aí com os professores mesmo no ensino médio, e com depois com meus pais também, né, falando tipo, o que você vai fazer vestibular? Ele fala, fazer vestibular para música. Você vai fazer vestibular para música? Eu, não, vou fazer vestibular para música. Aí meus pais, eles botaram um pouquinho de pressão, mas eu pensei nos interesses que eu tinha também e pensei, pô, legal. Uma coisa que eu também sempre tinha muita curiosidade, já faz muito tempo, eu sempre quis ter feito um intercâmbio para o exterior, eu sempre queria conhecer fora do Brasil, e eu não tive essa oportunidade quando eu morava com meus pais. E, e daí também fiquei pensando quais são as possibilidades, né, de você, sei lá, conseguir um intercâmbio já na universidade. E aí juntei um pouco esses interesses e acabei escolhendo por engenharia de controle e automação na UFSC, li um pouco também sobre o curso na época e acabou sendo essa decisão. Primeira opção tinha sido engenharia de controle e automação e a segunda era engenharia mecânica, apesar da nota de corte da engenharia mecânica ter sido maior da engenharia de automação naquela época, eu simplesmente falei, não, eu vou com isso aqui e vai ser isso mesmo, senão... Mas eu passei no vestibular logo no fim do terceirão, e então minha decisão que eu fiz lá foi a que eu segui até hoje. Então, é interessante. Continuando então para a próxima pergunta, muitos alunos eles comentam, e professores também, que o curso dá uma visão bastante ampla, né, de várias áreas, de várias engenharias diferentes, né, um pouco de elétrica, um pouco de mecânica, programação também, mas talvez ele também dê uma visão superficial dessas áreas. O que você acha? Você concorda com isso? Olha, que eu não estava fazendo curso, eu também tinha a mesma impressão. E eu acho que, eu não sei exatamente, eu não cheguei. Eu conversei com alguns amigos meus da minha turma também sobre isso, e alguns discordam, outros concordam, mas eu acho que pensando nisso hoje, de fato, o curso ele é muito abrangente, ele pega várias coisas, tem automação, você tem sistemas de informação, você tem é, é,
matemática, até tem bastante gente que vai para a área de matemática, otimização, assim, são conceitos bem mais abstratos, e algumas aplicações delas também na engenharia ali, mas é, pensando em como ele foi elaborado, eu acho que ele foi muito bem feito, assim, são ferramentas que eu vou dizer que elas são conceituais. Pode ser que o que você aprende no curso não vai ser o que tem de mais moderno naquela área, mas o que eu vim aprendendo são que as coisas que existem hoje mais modernas, elas foram construídas com base nos conceitos mais fundamentais. E esses a gente aprende na universidade, e aí você se sente, como eu estava falando antes, mais instrumentalizado para aprender alguma coisa. Fala assim, eu sei mais ou menos como funciona isso, eu consigo ler e consigo entender um pouco, às vezes são alguns jargões novos ou não, mas eu acho que a estrutura do curso, apesar de ela ser muito abrangente, ela, ela não é rasa, ela só parte do conceitual. Você aprende a aprender as outras coisas que você vai precisar mais para frente. E isso é muito poderoso. Isso na minha carreira, por exemplo, até agora tem sido o meu ponto forte, eu acho que em todas as posições. Pô, eu achei muito interessante isso. Acho que dá uma boa visão pro, pro curso, assim, uma visão diferente. E acho que já emendando para a próxima pergunta, a gente viu que você fez bastante estágio e entrou em bastante equipe de competição e organizações de estudantis. E queria saber como é que foi meio que conciliar esses estágios junto com a própria graduação. Você tem alguma dica, assim, para a gente manter todo esse malabarismo? Foi um caos. No meu caso, não foi conciliado isso. Eu repeti algumas disciplinas quando eu estava na universidade. Repeti na primeira fase, na segunda fase, na terceira fase. E aí na quarta fase aí eu entendi que não dá para fazer tudo. E eu comecei a pegar um pouco mais de disciplina e tentar coordenar mais as coisas. Eu recomendo vocês muito a fazerem estágios durante a graduação. Estágios podem ser bolsa de iniciação científica, pode ser. Mas estágios assim que, se você quer trabalhar na área de engenharia de controle de automação, fazer estágios podem ser também ir num grupo competitivo da UFSC são muito legais, o Ampera, o Céu Azul é muito legal, o Baja, tinha alguns amigos do Baja, eu só fiz parte da Céu Azul na época que eu estava na faculdade, mas foi muito bom, assim, você pega muita responsabilidade, você tem que tomar decisão, às vezes, por si próprio, discutir com outras pessoas, assim, uma hierarquia mais horizontal do que a gente tem de experiência de estagiário tradicional no Brasil, mas também existem outras empresas muito mais modernas aí em Florianópolis agora, principalmente, que você vai ter uma experiência de estagiário que assim, até de graça o estágio eu acho que ia ser bom, mas acho que vocês conseguem até uma bolsa, assim, mas aprende muito, o estágio é muito legal, vocês vão ver como é que, tira um pouco o medo, assim, de, como é que é o dia a dia no trabalho, o que se pede no trabalho mesmo, em comparação com a universidade, e isso eu acho que foi o investimento de tempo mais valioso que eu fiz de atividades paralelas. Eu não tirava notas, assim, muito boas, então eu estudava para tirar os 5,75, não sei se 5,75 ainda é a nota de corte na UFSC, mas para mim é isso que, assim, você vai lá, entende os conceitos e tal, mas 10 eu não ficava fazendo isso não. O tempo que eu ia usar para estudar para tirar o 10 eu acabava usando para fazer outras coisas da, de estágio, grupos competitivos e isso aí. E a vida pessoal também, porque a universidade é um tempo muito legal para aproveitar muita coisa, então às vezes vai acabar dormindo pouco, mas tenta manter uma regularidade aí de sono, tenta não deixar afetar a saúde psicológica e do resto não é trivial, mas eu recomendo. Recomendo, no caso, tentar pegar menos créditos, se for o caso, se vocês puderem fazer isso, pegar menos créditos para fazer um estágio. No meu caso, meus pais ainda me ajudavam com o curso, mas eu tinha o salário do estágio e eu conseguia pagar os meus custos, uma parte do meu custo de vida lá, então justificava eu conseguir pegar menos créditos. Então, se essa oportunidade for possível, eu acho que ela é a mais interessante. Show de bola.
E unindo, então, acho que essa questão que tu falou do curso, que ele é um grande ensinador a aprender, né? O curso ele dá uma base ali para te aprender a É, aprender. E essa exatamente. grande carreira de estágios e equipe de competição, a gente queria saber como é que tu aprendeu a programar, né? A gente viu lá no teu perfil profissional, tu tem ali algumas linguagens Uhum, na bagagem, né? E a gente queria saber se uhum, foi em algum curso, se foi nas matérias da faculdade, né? Até uhum, onde a faculdade, né? O curso de engenharia de controle e uhum, automação, ele te uhum. ensina, né, e te mostra esse mundo da programação. A gente queria saber um pouco dessa experiência aí da sua, do curso e a programação. Certo. É, eu vou então falar da experiência na minha época, eu não sei como é que está a grade curricular de agora, mas antes de eu ter entrado no curso, eu não tinha tido nenhuma experiência com programação nenhuma. No máximo, pensando, eu brincava com o RPG Maker, eu acho que tinha um script assim, VB, mas não era programação, sabe? Eu não entendia o que que era uma variável, essas coisas assim, em termos de programação. Foi no nosso curso de introdução à informática para controle e automação, e aí na nossa época tinha uma linguagem orientada a atores chamada Teles, que eu não, eu não sei exatamente para que servia. Tinha alguns conceitos igual pilha, assim, mas era uma coisa muito longe de qualquer aplicação que eu vejo hoje, então eu não lembrava muito, não sei se aquela foi a parte. Mas a segunda parte dessa disciplina de introdução foi linguagem C, então a gente aprendeu algumas coisas na parte de linguagem C, né, lógica de programação procedural, e na segunda fase a gente teve sistemas digitais. E sistemas digitais para mim foi uma disciplina que eu fiz e que eu fiquei, uau, que legal. Eu consegui entender assim que um computador funciona assim. Então, tipo, isso são os bits, isso são os registradores, é assim que ele acessa, tá? Em parte, né? Primeiro a lógica combinatória, a lógica sequencial, mas na terceira fase, quando a gente teve microcontroladores, que daí eu entendi a arquitetura de um microcontrolador com registrador, o Program Counter, aí que a gente estudou um 80, 85, eu acho que era uma coisa de 1980 já, e isso é em 2010, só que os microcontroladores de hoje, eles são mais ou menos daquele jeito, você tem uma ULA, você vai ter uns acumuladores, vai ter um stack, e vai ter, sei lá, você consegue ver uma arquitetura hoje no datasheet de um microcontrolador, entender como funciona, e a partir disso, o curso vai montando em cima, ele te ensina paralelamente a isso estruturas de informação, que eu tive na segunda fase, que era, a gente tinha usado Lisp naquela época, então, igual eu te falando, eu não aprendi a programar, assim, fazer código, mas eu aprendi conceitos de programação. Algoritmos de sorte, a gente tinha aprendido, assim, uma coisa mais ou menos como é que funcionava para tentar entender a lógica de programação. E na quarta fase a gente teve informática industrial, que daí foi quando eu ouvi falar do PLC, é, CLP, isso. E daquelas linguagens ladder, sabe? Então, a gente teve esses conceitos, mas quando que eu fui aprender programação, assim? Eu fiz um curso fora da UFSC para programação orientada a objetos, em Java. Lá eu aprendi também como funciona Java, de uma forma mais pragmática, assim, você quer fazer isso, uma aplicação assim, assim. E daí, no curso no projeto do Céu Azul, eu tinha botado um pouco disso em prática com um C Sharp também, que tem uma sintaxe bem parecida, e eu aprendi bastante C para sistemas embarcados no meu primeiro estágio, na Arvos, que lá também era muito hands-on, você poderia ver código da empresa, né, de pessoas que trabalham lá, e aí você vê, isso aqui é um código profissional, né, então você conseguia entender, isso aqui é como tem que parecer mais ou menos, e aí você conseguia botar essa bagagem na cabeça, de ver assim como é que o que é uma coisa que sei lá, parece bem feito, o que é uma coisa que você está fazendo, durante o trabalho as pessoas iam falar assim, normalmente você não faz isso porque pode dar um problema aqui, você não considera esse caso aqui, tem uma exceção ali. Então, eu acho que a experiência veio um pouco dos dois. Na universidade foi muito mais abrangente, ela mostrou umas tecnologias assim esquisitas só para demonstrar uns conceitos. E na indústria é quando você solidifica isso, né? Você sabe
começar, mas você também tem outras pessoas que já estão ali, e às vezes você sabe como elas fazem, sabe entender o que elas estão fazendo, e inclusive usa o suporte dessas pessoas para aprender a fazer, a programar de uma maneira mais profissional, eu acho. É um pouco dos dois. Atualmente, né, só para complementar, a gente está vendo Python na introdução à informática. Python é bem relevante hoje em dia. Que bom que não se usa mais terms. Eu acho que os engenheiros que vão vir para aí vão vir até mais capacitados. Ou não, não sei, né? Às vezes a gente via aquelas coisas crípticas lá e aí era obrigado a se virar. Mas Python é bom. Python é bem relevante hoje em dia. Uhum. E, bom, a gente leu o resumo, né, que você enviou, e você também foi monitor, né, na disciplina de Isso, eu, informática. eu peguei monitoria na disciplina de informática industrial. É, isso tinha a ver também com a oportunidade de fazer um intercâmbio. É, então, foi aquela oportunidade de intercâmbio que a gente tinha na minha época. Basicamente, você tinha ou fazer um intercâmbio com a RVTRA ou fazer um intercâmbio pelo Braftec. Claro que tinha outras, assim, que você podia fazer ad hoc ali, mas as tradicionais eram essas duas. A RVTRA em Aachen, na Alemanha, Braftec era alguma universidade na França. E o professor Stemmer, que era responsável, o Marcelo Stemmer era responsável pela disciplina de informática industrial 1, e ele também fazia essa ponte com os alunos. E aí, como eu queria ir para a Alemanha, daí aquela foi uma disciplina que eu me esforcei um pouco mais do que as outras, e fui atrás de ser monitor da disciplina, fui atrás de dar uma sugestões de laboratório para a gente, sei lá, mostrar algumas coisas interessantes ali na aula. E não sei se isso teve influência, né, no fato de eu ir para de eu ter conseguido também uma oportunidade de estágio na Alemanha depois, mas a minha intenção era essa, e aí pode ter ajudado ou não. Teve outras pessoas que foram também e não foram monitores, então, mas era essa Então, a ideia. aproveitando o gancho, né, Hum, você fez estágio lá em Aachen, né, na isso. Alemanha. Então, sobre isso, você fez algum curso de idiomas, então, fora ou dentro da própria UFSC? E, É, você ia continuar? bom, daí, complementando, né, de qual língua, né? E como é que... Isso. Então, quando eu entrei na UFSC, eu já conseguia falar inglês bem, e eu cheguei a fazer cursinho de inglês quando eu ainda estava na escola, mas eu acho que a maior parte do inglês que eu aprendi foi no videogame, que quando eu era mais novo, os videogames eram todos em inglês, eu gostava de jogar RPG, e aí você tinha que entender o que estava acontecendo para poder saber o que tem que fazer. Eu jogava com dicionário de inglês do lado, porque a gente não tinha internet, assim, notebook para ficar do lado, então você tinha que procurar as palavras, era mais complicado, e eu acho que isso ajudou bastante. É, mas aí, assim que eu entrei na UFSC, eu falei com meus veteranos e eles falaram, ó, você tem oportunidade de Braftec ou RVTRA. Daí, acho que eu joguei um dado, eu não sei o que foi, mas eu escolhi a Alemanha. E aí eu comecei a fazer o curso extracurricular de alemão da UFSC mesmo. E eles têm ainda até hoje cursos extra. É um curso muito bom. Os professores, pelo menos os professores que eu tive, são muito bem qualificados. O preço é super acessível. Eu acho que, eu não sei quanto que era, mas era bem acessível comparado com outros cursos de idiomas. E eu acho que, inclusive, você pode entrar com pedido para não precisar custear, se você não tiver condições. E, e aí você tem que se dedicar. Você entra no curso, vai ter alunos ali que estão indo, mas estão matando, e tem outros que vão querer acompanhar. E aí eu fui estudando por conta, além do curso, em uns horários que dava. E pulei alguns níveis também, conforme cada semestre passava. Às vezes, se eu achava, eu fazia um teste de qualificação justamente para ficar um pouco mais difícil. Mas quando eu fui em 2013 para a Alemanha, eu usei um pouco alemão, mas muito menos do que usava quando eu fui depois, assim. Então, porque lá tinha outros brasileiros, trabalhava com os colegas russos, lá a gente falava inglês um com o outro. É, então,
deu para usar, assim, você usava, mas era mais marginal, assim, não era principal. Mas foi muito bom, porque depois, quando eu fiz uma entrevista para fazer o meu TCC na Alemanha, a pessoa começou a falar alemão no telefone, e aí fazia 2 anos já que eu não falava alemão, e meio que voltou, e aí eu consegui dar um jeito ali, e aí falou, não, tá bom, assim tá bom, já dá pra vir, e aí depois, aí quando eu fui nessa segunda vez, eu tive que aprender mesmo, porque aí foi na empresa onde eu tava, o pessoal falava 3 palavras em inglês, assim, e já voltava para o alemão, não é que eles não falavam inglês, mas eles se sentiam muito mais confortáveis falando em alemão, discutindo com todo mundo, e só você que não fala, então, ou você dá um jeito de entender e entrar na discussão, ou você vai ficar de fora, e daqui a pouco o pessoal vai falar, esse cara não tá fazendo nada. Então, você tem que dar um jeito de entrar na discussão. E aí, se precisar aprender a língua, aprende. Não precisa ser perfeito, mas tem que entender o que está sendo falado e tem que conseguir expressar o que você está querendo dizer. Depois que eu saí da UFSC, eu cheguei. Ah, tá. Antes, quando eu estava na UFSC, eu fiz um curso de japonês no Nippo Catarinense, porque eu queria ter. Eu ia aplicar para uma bolsa do Next. E foi bem legal. O Nippo Catarinense também é uma associação que não cobrava muito assim para os cursos de japonês, e os professores eram muito bons. Os professores que eu tive, todas elas moraram no Japão um tempo, falavam perfeito, assim, e pelo menos acho que era perfeito, e era uma didática muito legal. E o pessoal no curso de japonês parecia muito mais dedicado, assim, do que no extra, assim, ele é um pessoal que realmente estava querendo aprender, e era legal, foi bem legal. Acabei não, eu fiz 2 anos, ainda sei algumas coisas de japonês, assim, mas muito, mais ou menos para pedir comida só, e o resto eu esqueci. É, Cheguei a fazer francês quando eu estava trabalhando já, daí já estava morando na Alemanha em 2018, eu comecei a fazer um curso de francês, porque eu gosto de aprender línguas, e aí eu fiz 1 ano, e aí eu comecei a ver essa oportunidade de vir para a Dinamarca, e aí eu parei de fazer o francês, e quando eu cheguei aqui, esse ano eu cheguei a fazer 2 módulos de dinamarquês. O dinamarquês e o alemão é bem parecido em alguns aspectos, então facilitou bastante assim para aprender alguma coisa. Mas eu não falo dinamarquês ainda, eu tô tentando ainda pegar. Faz pouco tempo que eu tô morando no país. Então eu acho, sim, falar línguas é muito importante. Não é só você ser bom em programação aquilo, porque se você for bom em programação aquilo, você vai ter um lugar para trabalhar e não vai sair daquilo. Você tem que falar, ser ouvido, e às vezes você precisa falar outras línguas para poder ser entendido aí. Bom, já aproveitando que você... Vocês estão me ouvindo? Aham. Ok. Já aproveitando que você falou do seu intercâmbio, como é que foi essa experiência, assim, de trabalhar em outro país? E se foi muito diferente, assim, muito choque de cultura, alguma coisa assim? Quando eu fui para a Alemanha, então, foi a primeira vez que eu fui morar fora, assim, em 2013. E eu já tinha feito estágio, né, no Brasil, e, e a primeira impressão que eu tive, assim, do meu chefe lá na Alemanha, que eu estava fazendo um estágio na Fraunhofer. E a Fraunhofer, como instituto de pesquisa, ela tem parceria com universidades, e no caso, meu chefe ele era um doutorando, e ele estava fazendo um projeto que tinha um sistema mecatrônico, ele era um doutorando de física, e ele não tinha muita noção assim da parte da mecatrônica, ele me contratou e falou, cara, faz aí, resolve. Então foi uma carga de responsabilidade muito grande, assim, e de autonomia muito grande que eu não tinha tido nos meus estágios do Brasil no mesmo nível. Eu tinha responsabilidades e autonomias no estágio da Arvis, eu tive um chefe muito bom, também da automação, o Adriano Naspolini, mas, claro, ele sempre dava tarefas que eram factíveis, coisas que eu conseguia fazer, assim, com o meu nível, e se preocupava, né, em ter esse aprendizado gradual ali, que foi um estágio bem legal, assim, esse que eu tive, né, mas era diferente no sentido de que se eu fizesse alguma cagada ali, não estragava todo o resto da empresa, e no que eu estava fazendo na Fraunhofer era basicamente, o cara fez ali a ideia dele e falou, tá, e agora a gente precisa implementar, e eu não dar uma ideia, aí você tem que fazer um projeto, tem que vir com uma ideia, mostrar o que funciona. Então foi muito legal, assim, ele botou bastante responsabilidade,
coisa que normalmente eu, como estagiário no Brasil, não tinha. Era uma coisa um pouco mais, não tão fundamental. E eu tive essa experiência depois, quando eu voltei para fazer meu TCC, o meu chefe na Bosch também colocou uma tarefa grande ali, falou assim, olha, faz isso aí, e quando você tivesse pronto, a gente junto com o pessoal ali da hidráulica, da mecânica, então, tipo, tinha que funcionar, era uma coisa bem fundamental do projeto inteiro. E enquanto eu estava nos meus estágios no Brasil, eles não tinham não era tão central, assim, a atividade que eles colocavam pra gente. Mas fora isso, choque cultural do país, a Alemanha, assim, é um país diferente, claro. Eu não acho que ele tem tanta diferença, assim, pelo menos em Santa Catarina, onde a gente morava, claro, não é o Brasil, mas eu não sei, eu me acostumei rápido. Eu me acostumei rápido. Os alemães também são muito receptivos. Para mim não foi tão difícil, assim. Questão de clima, temperatura e rotina, essas coisas eu peguei relativamente rápido. Foi uma experiência muito boa, assim, eu não tenho... Teve uns perrengues, assim, mas nada que não fosse, assim, muito, meu Deus, não aguento, vou embora. Pelo menos para mim foi tranquilo. Ter amigos no local ajuda bastante, né? Você ter, às vezes, colegas também do curso, porque é muito legal você conhecer gente do país e ter toda essa troca, mas às vezes você tá um pouco overwhelmed, você precisa de algum amigo, assim, só pra falar das coisas que vocês passam juntos, isso é importante. Mas não foi tão forte assim para mim o choque cultural, eu acho. Bom, você já falou, então, que você trabalhou na Bosch, né? Estagiou por bastante tempo. E queria que você falasse um pouco desses projetos que você realizou lá e qual que foi que mais te marcou. E até porque você emendou seu mestrado nessa Correto. mesma empresa. Então, eu só tenho um projeto que eu trabalhei na Então, empresa que eu trabalho até hoje ainda. Mas ele é um projeto que começou de um jeito e aí foi tomando outras formas. Aqui eu estou trabalhando a Bosch Rexroth é a parte de automação industrial da Bosch, do grupo Bosch. E aí, com automação industrial, eles são especializados em acionamentos, então, acionamentos hidráulicos e elétricos, que é movimentar, né? E controle mesmo, né? Tipo, você fazer controle de movimento, ou controle de qualquer coisa de força, seja lá o que for. Malhas de controle. Aí tem várias aplicações, o pessoal faz, por exemplo, aplicações para teatro, assim, você movimentar um palco de teatro, e aí você tem que ter controle, por exemplo, de níveis acústicos, porque você não pode interromper uma apresentação com, sei lá, um barulho de um pistão, assim, né? Então você tem vários aspectos de requisitos de sistema, assim, que são interessantes para o controle de movimento que tem aqui. E o projeto que eu entrei foi para os sistemas de automação submarinos. Na época não era o SES, né? Então, essa indústria, ela é principalmente agora ela é principalmente voltada aos sistemas de produção submarinos para extração de petróleo e gás, e ela tem um nicho de médio prazo para sistemas de captura de carbono, que a ideia é você fazer captura de carbono e injetar nos poços de volta. E também pode ter aplicações para mais a longo prazo, por exemplo, você fazer hidrogênio com energia sobressalente de parques eólicos offshore. Você pode colocar os eletrolisadores nos próprios parques eólicos e aí produzir o hidrogênio e armazenar em local. E aí você precisa de válvulas de acionamento de processo que funcionam, às vezes, embaixo d'água, em temperaturas grandes. Então, esse é um mercado um pouco mais a longo prazo que a gente tem em vista nesse projeto. Mas, basicamente, o que a gente faz são sistemas de atuação para válvulas de processo que funcionam embaixo da água. Né? É uma temperatura, uma profundidade muito grande, assim, 3.000, 4.000 metros embaixo d'água, assim, 3, 4 quilômetros. Então, foi esse projeto que começou com um projeto bem grande, era um atuador de válvula para uma válvula de processo de 2 polegadas, e ele tinha sistema de atuação redundante, tinha override mecânico, tinha
fail-safe, tinha condition monitoring, tinha um monte de coisa. Ele era um sistema muito complexo com todas as coisas. Ele era o contrário do MVP, assim, ele era o, o maximum viable product, era todos os features que... E aí a gente começou com isso, foi um projeto que levou muito tempo, a gente ficou uns 3 anos trabalhando nesse projeto, e acho que mais um antes de eu ter entrado na parte de análise conceitual, e esses 3 anos que eu estava lá foi em desenvolvimento de projeto, simulações, e aí depois montagem, manufatura, validação, qualificação, e aí depois a gente conseguiu, então, ter uma visibilidade maior do mercado para a tecnologia que a gente está desenvolvendo, porque isso ainda é P&D, né, ainda é pesquisa e desenvolvimento, e aí vieram os requisitos mais próximos ao mercado, né? Então, tipo, a gente está precisando de um produto assim. E a gente começou agora a desenvolver em final de 2019 até agora a gente está trabalhando com uma linha de atuadores mais compactos, menor, com um pouco mais enxuto em features, para justamente ele ser mais barato, né, para o mercado, mais acessível para o mercado. E é isso que eu venho trabalhando então. Na época que eu trabalhava com outro atuador, ele não tinha eletrônica, ele tinha eletrônica embarcada, mas o controle era externo. E esse modelo que a gente está fazendo, então ele tem um controle embarcado, literalmente embarcado no atuador, e você só tem uma comunicação através de CAN Open, né, que a gente usa. E isso significa que daí você tem que ter uma certa inteligência no atuador. Daí tem que ter software, você tem que ter para receber os comandos, fazer a interpretação e acionar ali os atuadores internos do atuador para comandar ele. E aí vem software embarcado. E essa é a parte que eu estou trabalhando agora. Mas antes eu trabalhei com qualificação de functional safety, eu trabalhei com validação, muitos tipos de validação. A gente publicou alguns artigos só com os testes de validação. Eu trabalhei com a parte de projeto elétrico do sistema, com simulação, bastante coisa, assim, foi bem multidisciplinar. Eu comecei numa coisa e fui passando por várias áreas, assim, nesse projeto. Show de bola. Eu já tive a oportunidade, né, há muito tempo eu tive que fazer um trabalho sobre geradores de energia. E o foco do meu grupo, né, foi pesquisar geradores ondomotriz. E no meio da pesquisa Legal. a gente até ouviu falar de um gerador que tinha na Dinamarca, que era o Wave Dragon, né? Esse foi o primeiro contato assim que eu tive com alguma coisa elétrica e mecânica que funcionasse dentro da água, né? E partindo desse setor, né, tu já até comentou sobre os sistemas automatizados subaquáticos. A gente queria saber, tipo assim, muda muito tu pensar em planejar alguma coisa que se move e tem energia elétrica no solo para quando tu vai planejar algo desse tipo que está imerso dentro d'água? E a pergunta, pô, que todo mundo quer saber, né? Se tu já teve a oportunidade de mergulhar e ver lá os negócios embaixo d'água funcionando, como é que funciona essa parte? 3.000 metros você não mergulha, não. Não tem como. Não tem, só se for, acho que com aquele submarino lá do James Cameron lá. Não, então, a diferença, vamos começar. Primeiro, a diferença entre você fazer projeto de sistemas submarinos ou subaquáticos para os que não são, né, para os que funcionam em pressão atmosférica. Eu acho que o mais fundamental é a compensação de pressão hidrostática, né? Porque como você vai indo para a cada 10 metros de coluna d'água que você vai aumentando uma atmosfera de pressão. E dependendo de como você faz o seu invólucro, o seu sistema, se ele está completamente fechado, né, como você às vezes não quer ter água do mar dentro dele, aquela pressão vai começar a comprimir, e quando você chega a 3.000 metros de profundidade, são muitas toneladas querendo comprimir aquilo. Então, para você compensar isso, o que você faz você pode fazer uma parede bem grossa, né, um sistema bem robusto, bem resistente, né? Mas aí você vai ter outros problemas, que é peso ou até mesmo custo, né? Você vai fazer aquilo aço puro e aí muita massa de aço, isso você fica inviável. E aí a tecnologia que se usa para isso é sistemas de compensação de pressão. E aí você tem algumas formas. Então, por exemplo, você pode, se for um sistema elétrico ou eletrônico,
no caso, ou até um sistema hidráulico, vamos supor, você faz a compensação da pressão interna com a pressão externa. Você coloca uma espécie de diafragma ou um compensador de pressão, que é uma espécie de diafragma, um pistão, que ele permite que a pressão externa vá apertando a parte de dentro, e aí a pressão interna vai ser igual à externa. E aí você só precisa que os seus componentes todos, eles sejam resistentes a essa pressão externa. Mas se você tiver componentes mecânicos ali, metálicos, às vezes eles vão resistir à deformação. Alguns elastômeros, não, eles vão se deformar mesmo por causa da, eu não sei exatamente qual que é a propriedade mecânica, se é um molde de elasticidade, alguma coisa assim, mas tem isso faz parte da solução. Eu sei que na parte de engenharia, na parte que a gente mexe mais assim, em automação, na parte de eletrônica, você pode fazer a mesma coisa onde você vai ter o seu sistema embarcado, você vai ter lá uma PCB com alguns uns componentes eletrônicos ali, e existem também efeitos que acontecem se você for fazer compensação de pressão. Por exemplo, você vai ter capacitores que, pode ser até aqueles de camada cerâmica e que tem um eletrólito no meio. Quando você põe uma carga hidrostática maior, ele vai deformar aquela, às vezes muito pequeno, mas ele deforma aqueles componentes, que pode mudar a capacitância, dependendo do tipo de capacitor que você estiver usando. Ou se você estiver usando osciladores ou cristais piezoelétricos, eles têm uma frequência de oscilação que depende da geometria. E se você coloca uma carga hidrostática muito grande, ele pode dar uma variação na oscilação, e aí o seu sistema digital ele vai ter uma frequência diferente e não vai funcionar direito. Então você precisa ter componentes eletrônicos específicos para esses sistemas que vão ser expostos à pressão maior, que eles têm uma cápsulazinha. Mas uma coisa é você fazer uma cápsulazinha para um capacitor ou para um cristal, e outra para você fazer um sistema inteiro, que aí sai mais barato. Não é tão barato quanto, né, o mesmo capacitor, mas é mais barato do que você fazer um sistema é, é, totalmente, né, resistente à pressão. Então, esse eu acho que é o fundamental que a gente pensa trabalhar embaixo d'água, é isso, é compensar a pressão, né? Outros fatores que você vai ter quando você pensa embaixo d'água, assim, no mar, sistemas elétricos, principalmente as conexões, você vai pensar em conexões wet-mate, que são conectores que você pode conectar e desconectar embaixo d'água, e aí você tem, tipo, live ou não, né, se você pode conectar com tensão elétrica ali, com energia elétrica ali ou não, e aí eles são conectores um pouquinho diferentes, eles têm um mecanismo com mola para poder para poder desconectar o, as pontinhas do conectores da parte interna que é resistente, que é isolada, assim, e resistente à pressão. Então, são conectores mais caros, mas também é um fator que se leva em consideração. E aí tem a parte química, que eu não entendo nada, mas você vai ter um sistema muito mais susceptível à corrosão, então você vai ter que, sei lá, usar alguns anodos de sacrifício, ou fazer uma pintura especial, alguma coisa assim, porque é um ambiente bem insalubre ali para o sistema. Temperatura, às vezes, pode ser um fator, né? Embaixo do mar, a temperatura é normalmente muito, muito constante, ela fica lá em média de 4 graus, lá quando está bem embaixo, que não tem luz do sol, não tem fonte de calor nenhuma. Às vezes tem ali um poço, por exemplo, poço de petróleo, às vezes vem com uma certa temperatura, mas dependendo de onde você está montando, próximo no poço ou não, às vezes vai ter um perfil ali de calor, de temperatura, mas às vezes não muda muito. Dependendo dos materiais que você vai estar usando, se você está usando materiais diferentes e eles têm coeficientes de dilatação térmica diferentes e eles estão sendo usados para uma vedação, você tem que prestar atenção nisso, porque eles podem deformar, e aí aquilo que estava fazendo a vedação do seu sistema preenchido com óleo para o sistema, para o seu ambiente com água, pode ter um vazamento, e aí se entra água, causa curto-circuito onde você achava que não tinha. Então, tem umas peculiaridades ali no design de sistema subaquático, mas eu acho que eles são principalmente para quem está fazendo a parte mecânica. A parte elétrica, assim, é mais ou menos procurar no catálogo e ver o que tem, e é isso aí. Bom, A parte que você falou de uma estação subaquática.
Eu acho que na área que a gente trabalha não tem assim uma estação subaquática. Você, em offshore, né, de petróleo e gás, você vai ter as plataformas que elas fazem o controle, né, de vários sistemas subaquáticos, mas o que você tem nessas plataformas são controladores de ROV, que são Remotely Operated Vehicles. São submarinos robóticos com manipuladorzinhos, assim, com as mãozinhas, e você tem é bem legal, assim, é um container com várias câmeras em cima, várias telas em cima, várias telas embaixo. Aí normalmente tem um pessoal que senta embaixo para controlar a posição do submarino, e tem um pessoal em cima que faz observação, tem um pessoal que mexe no joystick, é um painelzão de controle, tudo escuro, assim, eles ficam olhando as telas, e aí tem várias câmerazinhas lá embaixo, e fica todo mundo mexendo ali. As coisas que a gente faz para essa indústria, elas têm uns handles, assim, uns especiais, justamente para esses manipuladores robóticos poderem mexer, virar uma válvula, tirar alguma coisa ou outra, assim. Então, essa é a forma com que o pessoal trabalha nessas profundidades, assim, você não tem como levar mergulhador. Acho que 300 metros é o recorde mundial, assim, de mergulho, e aí com um submarino mesmo, é, não precisa. Você põe um robô lá, põe umas câmeras e resolve. Eu já tive, quando eu estava fazendo a validação do outro atuador, eu fiz a validação em câmera hiperbárica, então isso aí eu fiz. Eu fui numa universidade em Bremen, que eles tinham um laboratório lá com câmera hiperbárica, e a gente colocou lá o nosso sistema, e ligou o negócio, ele começou a bombear, a gente fez 400 bar lá dentro da câmara hiperbárica e aguentou bem, mas isso foi o mais próximo que eu tive, assim, de chegar perto dessa profundidade, foi ver uma câmara hiperbárica, assim. Foi isso. É isso aí. Foi bem interessante, parece até ficção científica, né? É. E emendando, então, você, é, a gente viu, então, como é amplo, né? A engenharia de controle de automação, você falou de ciência dos materiais, mecânica, elétrica, e Essa você parte eu não falou... aprendi na universidade, tá? Isso aí eu só vejo É, eles fazendo. É. ó, você falou também dos softwares embarcados, né? Você comentou lá que você transitou de área, né? Por favor. Então, como é que foi a transição para atuar com softwares embarcados e como é que o curso te preparou para essa área ou para esse trabalho? Aí? Então, cara, a transição é o seguinte, a gente tem um projeto dentro da empresa, né? Você tem lá o gerente de projeto faz o pitch, assim, do projeto para os chefes deles, e aí ele fala, tá, quanto que você precisa de budget e quanto que você precisa de capacidade, recursos humanos aí. E aí ele viu e chegou e falou comigo assim, Matheus, a gente vai fazer uma coisa nesse sentido aí, você acha que você dá conta? E daí foi um outro momento desse que eu, tipo, tá, a gente dá um jeito, né? A gente dá um jeito. E aí, e daí foi isso. Eu estava na parte de validação, sistemas elétricos, qualificação, e eu falei, tá, então eu vou deixar isso aí para outras pessoas fazerem, e eu vou pegar essa tarefa de software embarcado. E aí bom, a transição foi o seguinte, eu tive uma experiência muito boa com sistemas embarcados quando eu estava na Arvos, que foi muito legal, assim, lá. Eu não sei nem se eu posso falar isso agora, se ainda é segredo industrial, ou não, mas na época que eu trabalhei lá, a gente usava os microcontroladores da ARM, assim, uns Cortex, era Cortex M, eu acho que eram uns mais de baixo custo, eu acho que não era alta performance, mas era para sistema mais robustão, assim. E, e a gente usava bastante toolchain open source, que, cara, trabalhar com open source às vezes pelo menos aquilo ali naquela época era bem complicado, você tinha que entender exatamente o que está acontecendo, como é que era a interface de um para outro, você tinha que adaptar, entendeu? E então eu já tinha tido essa experiência mais ou menos de todo o processo, desde do layout da PCB, da escolha do circuito, do negócio, e aí fazer conexão com JTAG, debugar em sistema embarcado, e fazer programação para sistema embarcado, aquelas coisas assim eu já tinha tido um básico bem legal no meu estágio. E aí eu pensei, bom, dependendo do budget que a gente ia ter agora nesse projeto, a gente pode terceirizar uma boa parte disso, né, que
dentro da Bosch mesmo, a gente tem centros de competência que podem fazer esse serviço para projetos sem você precisar, né, ter que reinventar a roda. Então a gente entra em contato com as pessoas. Então o meu trabalho aqui, a gente tem um software base e a gente tem um software de aplicação. Então o software de aplicação é o que eu de fato programo aqui, coordeno, faço arquitetura, que tem a ver com o nosso projeto. O que é a máquina, o que tem que ser feito, o que vem entrada assim, sai entrada e tal. Agora, a parte onde é que vai rodar esse software, tem um hardware específico, beleza, então esse hardware a gente foi lá falar com um pessoal especializado, falei, quais são as opções de controladores que vocês têm aí de hardware? A gente tem esse, tem entrada assim, assim, assado, a gente viu os nossos requisitos baseados no sistema aqui, elétrico, né, precisa disso aqui, disso, aquilo aqui, e a gente escolheu que ele falou, tá, você tem uma plataforma já para programar em cima, você tem acesso aos periféricos, você tem como providenciar isso, a gente vai precisar às vezes de um driver específico, assim assado, por causa das nossas especificações de engenharia subsea. E ele falou, a gente consegue fazer isso, e aí eles fazem uma, uma cotação do serviço, e aí você tem que ter o especialista na parte do projeto que vai poder avaliar, isso aqui é o suficiente, isso aqui é o que a gente precisa, para poder chegar nesse resultado que a gente quer. Então, eu peguei essa parte, eu faço a interface com terceirização dentro da empresa, né, com quem está fazendo esse serviço para a gente, e aí, uma vez que a gente tem esse pacote, que é só chegar e programar o nosso application software, daí isso também é uma parte que eu usei conhecimentos do curso, assim, eu usei metodologia, como é que era? Metodologia de sistemas, eu esqueci. Mas era quando você aprendia a fazer diagramas UML, por exemplo. Acho que era na quinta fase a gente tinha esse curso. E aí, pronto, você faz uma arquitetura de sistemas, faz de um software, né? E aí implementa ele e Stack Overflow, e é isso aí, é assim que funciona. A gente usa, na empresa a Bosch ela é grande, então ela disponibiliza bastante ferramentas legais para você trabalhar com modo de continuous integration, por exemplo. Então, ele tem serviços aí que a gente pode usar da cloud, e aí facilita você integrar trabalhos com outros desenvolvedores, mas o projeto que eu estou trabalhando, ele não é um projeto de software, e aí eu peguei essa posição de ver o que precisa, né, para poder fazer desenvolvimento de software dentro desse projeto. Então daí eu fui atrás de entender quais são as ferramentas que eu tenho disponibilizadas dentro da empresa, conversei com vários amigos do meu curso, tem vários amigos do meu curso que tem empresa agora de desenvolvimento de software, eu perguntei, qual que é a tecnologia que vocês usam, o que é mais moderno, sei, sabe, tipo, tentar entender mais ou menos qual que é o estado da arte, conhecimento de antes e um pouco de bom senso, não sei, você não precisa ser o melhor, mas você precisa entender assim, eu consigo fazer isso nesse espaço de tempo, com esse budget, com uma certa qualidade, então tá bom, e esse é o suficiente às vezes. Eu achei muito interessante isso, acho que dá para ter uma boa ideia de como é que funciona trabalhar com esses sistemas subaquáticos. E, então, para encerrar, você acha que tem alguma coisa que a gente não perguntou ou que você queria falar para os alunos do curso que estão começando agora, que estão pensando em entrar nessa área da engenharia? Cara, eu acho que o que eu tenho para dizer, assim, além disso, além do que eu falei, aproveitar a faculdade, aproveitar para fazer bastante estágio, que é importante, aprende o que o que os professores estão ensinando, foi bem pensado o currículo. Não é porque que ele é muito abrangente que ele é raso, não, ele instrumentaliza bastante. Mas eu acho que também é importante a gente aprender o valor do conhecimento que a gente pega no curso. E é um valor bem material, mas é um valor também, não são todas as pessoas que conseguem às vezes fazer isso que a gente faz, e eu acho que isso é muito importante para a construção de uma carreira depois. Porque depois que você sai da universidade, na universidade você sempre tem a próxima fase, crédito e tal. E aí depois que você entra numa empresa e um curso, não tem, depois do curso, você entra na empresa, não tem próxima fase. E aí você pode ou pegar uma posição e ficar lá trabalhando naquela posição,
e, e às vezes esperar que alguma coisa aconteça, mas às vezes você tem que falar e tem que conversar com as pessoas, tem que falar das suas necessidades para saber o que você acha que o seu trabalho vale e tudo mais para poder continuar construindo a carreira, porque as coisas não vão vindo depois automaticamente, né? Eu acho que isso é importante. Show de bola, então, galera. Vamos aproveitar aí a faculdade e as atividades externas, né? Não fica É isso aí. só se... Incluindo as festas, também são atividades externas muito importantes para a construção de caráter. Exato, ó. Essa é a fala de um dos organizadores de Unlinguição da automação, né? Então o cara tem propriedade também. E só pra Se tudo gente der certo, finalizar, eles vão fazer de vocês. Ainda tem perfeito. linguição, né? Tem. Ah, Agora não, ainda né? bem. Mas um dia aí vai voltar a ter Vai de novo. voltar, vai voltar. Tá certo. Então, só pra gente finalizar aqui a gravação, então, obrigado aí, Amadeu, novamente, né? Por aceitar esse convite da gente te entrevistar e contar um pouco de toda a tua trajetória. Tenho certeza que foi show de bola. O pessoal que viu até aqui teve acesso aí a uma rede de experiência e conhecimento aí que não é fácil de encontrar, não. Então, show de bola. Obrigado aí, pessoal. Tamo junto. Encerramos a gravação.